Olá galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia no módulo de Genética. Pessoal, já falamos bastante aí ao longo do nosso curso. Hoje vamos tratar alguns outros conceitos importantes na genética e depois na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre a herança sexual. Bom, vamos então começar com alguns conceitos bem importantes. Que conceitos seriam esses, galera? Vamos lá. Conceito de pleiotropia. O que significa pleiotropia? Caracteriza-se pela ação de um par de genes em várias características simultaneamente. O que nós vimos até agora foi justamente o contrário. Vimos uma ação de um par de genes responsável por uma determinada característica, mas há casos sim de pleiotropia, no qual um par de genes vai ser responsável por várias características simultaneamente. Como assim? Vamos lá. Um exemplo clássico é o próprio caso do albinismo, que é condicionado pelo gene recessivo, pelo alelo lá azinho. E aí, pessoal, vocês já devem ter visto uma pessoa albina que ela não tem somente a cor da pele muito clara, mas também os seus cabelos e os seus olhos. Então, o que significa isso? Significa que temos um caso de pleiotropia, onde o gene azinho ele vai então ser responsável por várias características, por fazer diferença lá na cor da pele, por fazer diferença nos cabelos e também nos olhos. Então, o genzinho A, ele vai afetar e vai ser responsável por várias características simultaneamente. Então, quando isso acontece, temos o caso de pleiotropia. Tranquilo, pessoal? Bom, mais um exemplo, mais um conceito aí importante na genética é o conceito de interação gênica. O que seria isso? A interação gênica, ela caracteriza-se pela interação de dois ou mais pares de genes diferentes na determinação de uma única característica. Então, vimos aí que é diferente da pleiotropia. Pleiotropia vai ser um par de genes responsável por várias características. Agora aqui não, dois ou mais pares que vão afetar uma única característica. Como assim? Vamos ver com mais detalhes, mas o que importa a gente saber é que há dois tipos de interações gênicas principais. São as interações gênicas chamadas epistáticas e as interações gênicas não epistáticas. E o que seria isso, galera? Vamos lá. As interações epistáticas são aquelas em que ocorre a epistasia. E o que seria isso? A epistasia vai ocorrer quando um gene não alelo vai inibir a expressão de outro gene. Como assim? Vamos ver. O alelo que inibe é chamado epistático e o alelo inibido é o alelo que a gente chama de hipostático. Pessoal, a gente vê isso, inclusive, aí bem comum, casos de, por exemplo, cães labradores, lá que a gente vê um cão de cor preta, outro marrom e o outro com a pelagem amarelada. O que significa isso? Vamos lá. O alelo Bzão, ele vai codificar a cor preta, o Bzinho, o marrom. E o alelo de outro locus vai permitir, então, com que o Ezinho aí, ó, quando ele está em homozigose, ele vai impedir, ele vai inibir a cor marrom ou a cor preta. E aí eu vou ter a pelagem amarela. Caramba, é isso mesmo? Sim. Então, o alelo, nesse caso aqui, ó, o alelo dominante B vai codificar a cor preta. O Bzinho vai ser o marrom. E aí eu tenho um alelo de outro locus, que é o Ezão, que ele vai permitir a pigmentação de uma ou de outra cor. Mas quando eu tenho esse E na forma dele recessiva e tá em homozigose, Ezinho, ó, ele não vai permitir a ação desses caras aqui. Então, eu não vou ter a pelagem nem preta e nem marrom, eu vou ter a pelagem amarelada. Então, não confunda, galera, isso com dominância, ok? Porque dominância, quando a gente fala de dominância e recessividade, a gente fala
de casos que ocorrem em genes alelos, ou seja, aqueles que estão no mesmo locuszinho lá. Os casos dos genes epistáticos, não. A epistasia vai envolver justamente um gene não alelo, ok? No caso, o gene Ezão, ele é não alelo, ele não está no mesmo locus do gene B. Por isso, então, que eu tenho essa diferença. Tranquilo, galera? Isso é bem facinho, são só alguns conceitos que podem cair, mas eu creio que não vão ser cobrados no Enem, mas o Enem pode cobrar algo do tipo uma questão, um enunciado, falando, por exemplo, da cor da pelagem, e aí perguntar, isso é um caso de quê? A dominância, a herança de alguma coisa, epistasia, pleiotropia, e aí a gente tem que conseguir identificar. Beleza, pessoal? Bom, então nos vemos na próxima aula falando sobre herança sexual. Até lá!